Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém? Mais uma vez estamos aqui, não é verdade? Quarta-feira hoje, esse dia que Deus nos abençoou, né? Com o dia de quarta-feira, um dia abençoado, né? Eu creio que Deus ele vem nos livrando de muitas coisas, né? No decorrer da vida, no decorrer desse dia. E nós estamos aqui, porque assim o Senhor permitiu, né? Que mais um dia nós estamos na presença do Senhor. Quantas pessoas queriam, né? Na verdade, meus irmãos, estar no lugar onde nós estamos, né? Quantas pessoas queriam estar aqui, né? Na presença do Senhor, queria estar aqui, não é? Adorando, exaltando, bendizendo o nome dele, né? E nós estamos aqui. Nós somos privilegiados, né? De estar na presença do Senhor. Hoje nós vamos aqui dar continuação, na verdade, ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte, né? Nós estamos aqui numa jornada de estudo do Sermão do Monte. Já o terceiro estudo, né? O primeiro estudo na segunda-feira nós falamos do Sermão do Monte sobre o caráter do cristão. Aprendemos muito sobre o caráter, né, do cristão, como você deve se comportar diante da sociedade caída como cristão, qual o seu caráter perante a sociedade nos dias de hoje. E ontem nós participamos de uma live do Sermão do Monte a respeito de Jesus, né? E aonde ele disse que nós somos sal da terra e luz do mundo, né? E ali nós entendemos um pouquinho porque Deus usou o sal e porque Deus usou a luz, né? Como exemplo para a nossa vida no dia de hoje. Ali ele nos ensinou que nós devemos ser sal na terra, luz do mundo, e nós aprendemos muito, não é? Ontem. Hoje nós vamos dar continuidade. Hoje o tema é Jesus, o discípulo e a lei. Tá bom? Hoje nós vamos entender um pouquinho. Jesus ele veio para mudar a lei ou veio para melhorar? Nós como cristãos, nós devemos guardar a lei ou não? Né? Isso que nós vamos entender. Nós como cristãos, nós devemos guardar o sábado ou não, que nem os adventistas e outras religiões guardam, ou devemos guardar o domingo como a igreja católica ou como a igreja dita cristã diz que nós guardamos o domingo. Só que nós sabemos que não é isso, né? Nós não guardamos mais num dia da semana, e sim numa pessoa. Nós temos que guardar o Jesus, né? Jesus ele veio para melhorar a lei, porque a lei naquele tempo, a lei só matava, né? A lei era muito pesada, os sacerdotes eles fez a lei, mas eles não cumpriam a lei, né? E é isso que nós vamos aprender hoje. Jesus, o discípulo e a lei. O texto base nós vamos usar Mateus 5:20 e depois nós vamos usar um texto de contexto, Mateus 5 e vamos adiante, amém? 20 adiante. Vamos primeiro usar o texto de Mateus 5:20, né? Mas antes de nós entrarmos na palavra, vamos orar pedindo, agradecer ao Senhor. Poderoso Deus eterno Pai, entramos na tua presença para te agradecer por esse dia de quarta-feira, essa tarde abençoada na tua presença. Meu Deus, nós vamos continuar aqui o estudo sobre o Sermão do Monte, os discípulos e Jesus, os discípulos e a lei. Meu Deus, venha com o teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a vida daquele que vai ouvir essa mensagem e que eles possam entender aquilo que vai ser falado diante da tua presença. Unja a mente, os ouvidos, para que eles ouçam e entendam aquilo que vai ser ministrado nesta tarde de quarta-feira. Abençoa, Senhor, cada um que for entrar nessa live, ou cada um que for ouvir depois, Senhor. Derrama o teu poder, a tua glória sobre a vida de cada um nesta tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Vocês que for entrando aí, se identifiquem, compartilhe essa live para que mais pessoas sejam alcançadas. Seja um evangelista da obra do Senhor. Só o fato de você compartilhar essa mensagem, você já está fazendo, já está evangelizando as pessoas para que elas entendam qual é o sentido de adorar a Deus. Amém? Vamos para cima. Tema: Jesus, os discípulos e a lei. O texto, nós vamos meditar em Mateus 5:20, vai dizer assim:
Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. Eu vou repetir. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum estarei no reino dos céus. Aqui Deus já começa com a ordem muito pesada. Se a sua justiça não for mais do que a dos escribas e dos fariseus, você não vai herdar o reino do céu. Então aqui Deus ele já entra com a palavra muito dura. Você tem que ir além. Você tem que fazer mais do que os escribas. Você tem que fazer mais do que os fariseus, porque senão você não vai entrar no céu. E nós vamos entender o porquê Jesus falou isso no decorrer da palavra. Amém? Vamos lá? Deixa eu só arrumar aqui direitinho. Amém? Vamos lá? Meus irmãos, os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Amém? Essa justiça baseada na nova aliança em Cristo nasce no interior do crente e reflete no interior da vida. Então, os cristãos ele foi chamado, para a nova aliança, e essa aliança não é na antiga lei. Essa aliança é de Jesus Cristo. Deus abençoe você que está entrando aí, compartilhe essa mensagem, se identifique, coloque o seu nome aí. Amém? Hoje nós vamos falar sobre Jesus, os discípulos e a lei. Nós estamos no estudo sobre o Sermão do Monte e eu creio que Deus vai falar muito na vida de cada um. Compartilhe essa mensagem, amém? Então, meus irmãos, vamos lá. Que nem eu estava falando. Tânia Oliveira, Deus abençoe, viu, Tânia? Deus abençoe sua vida, amém? Deus abençoe, compartilhe essa mensagem, compartilhe essa live para que possa alcançar mais gente, amém? Então, meus irmãos, seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus, amém? Essa justiça baseada na nova aliança em Jesus nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Então, essa nova aliança nasce no exterior, dentro do coração do cristão, e se reflete no exterior, para fora, no decorrer da vida. Deus ele nos chamou para ter uma nova aliança com Ele. Amém? Então esse é o sentido do Sermão do Monte 5:20. Os discípulos, Jesus e os discípulos e a lei. Uma nova aliança se formou. Nós vamos entender isso mais para frente. Agora vamos para um contexto, porque à luz da hermenêutica diz que um texto fora de um contexto ele vira pretexto para uma heresia. Então nós lemos Mateus 5:20, que é o texto, Agora nós vamos ler o contexto de Mateus 5:20. Nós vamos ler Mateus 5, do 17 ao 20, para ter o contexto daquilo que vai ser ministrado. Vamos lá, Mateus 5:17. Até o 20 nós vamos ler e vai dizer assim. Presta atenção. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Nós sabemos que Jesus ele era judeu. Nós sabemos que como um bom judeu, Jesus ele ia todo domingo à sinagoga, Ele cumpriu toda a lei como judeu, Então ele cumpriu toda a lei, porque ele veio da raiz de Davi, ele era um judeu, então ele tinha que cumprir toda a lei. Vamos continuar no texto. Porque na verdade eu vos digo, até que passe os céus e a terra, um iota ou um traço de letra não passará da lei, até que tudo seja cumprido. E esse tudo já se cumpriu nele, em Jesus. Aqui Jesus ele está falando para os escribas, para os fariseus, para os judaicos, para os israelitas da época. Então ele vai, se mudar um tio ou um J dessa letra, não é verdade? Até que se cumpra. E isso que Jesus falou aqui já se cumpriu nele. Amém? Vamos para frente. Portanto, qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. Então, como cristão aqui, Jesus ele nos chama para ir mais além do que a lei do Antigo Testamento. Nós temos que cumprir mais além.
Amém? Então nós temos que exceder os escribas e nós temos que exceder os fariseus. Vamos para frente. Meu irmão, qual é a relação entre Jesus e a lei? E o que ele deseja que seus discípulos aprendam acerca dessa relação? Basicamente, meus irmãos, essa lição tem como propósito mostrar que a relação de Jesus com a lei apenas nos mostra que a nossa justiça é elevada. Logo, o objetivo de estudarmos essa lição de Jesus com a lei é o de trazer compromisso profundo com a justiça de Deus. O que é justiça? Na perspectiva bíblica, a palavra justiça tem a ver com retidão, integridade, honestidade. Então, justiça tem a ver com retidão, integridade e honestidade. Para você ser uma pessoa justa, você tem que ter retidão, tem que ser uma pessoa reta, tem que ser uma pessoa íntegra. E acima de tudo, você tem que ser honesta, ter honestidade. Essa é a palavra justiça para o Senhor. O Sermão do Monte nos convida, meus irmãos, a cultivar a retidão, a integridade e a honestidade para viver a justiça do reino divino. Ele nos convida a praticar a integridade, a honestidade e a justiça. Aí nós vamos viver dentro do reino do Senhor, né? Uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, não é uma pessoa honesta, ela vai viver o reino de Deus. Não tem como uma pessoa não sendo honesta, não sendo íntegra, não ter retidão, não tem como ela viver o reino de Deus. E é isso que o Sermão do Monte ele nos convida hoje. Viver a retidão, a integridade, a honestidade são desafios diante de um mundo caído, não é verdade? Como é difícil nos tempos de hoje nós ser honesto, não é verdade? Como é difícil nós ter integridade nos tempos de hoje. É um desafio muito grande nos dias de hoje, nesse mundo caído, você praticar justiça, você ser uma pessoa íntegra, você ser uma pessoa honesta. É praticamente impossível nesse mundo caído. Por quê? Porque assim como nós aprendemos ontem, o mundo ele está apodrecido. Por isso que lá quando Jesus fala que nós somos o sal da terra, que é para nós trazer sabor, nós esfrega nesse mundo apodrecido o sabor de Cristo, não é? Então é muito difícil nos dias de hoje você ser uma pessoa íntegra, você ser uma pessoa reta e ter justiça. É impossível, não é? É difícil, mas não é impossível. Nós como cristãos, nós temos que praticar a integridade, a justiça e a retidão para que nós entramos no reino do céu. E infelizmente, não é atacando as igrejas, porque eu também sou cristão. Hoje em dia, o que mais é difícil ver dentro da igreja dita cristã é uma pessoa íntegra, reta e com retidão. É muito difícil. Dentro das igrejas hoje está perdida. A maioria das igrejas hoje está perdida. Pessoas falsas, mentirosas, enganadoras, né? Principalmente esses falsos líderes que enganam os fiéis por eles não conhecer a palavra de Deus. Mas eu estou aqui para poder trazer luz à sua vida, para você ter um conhecimento da palavra de Deus, amém? E nesta lição, meus irmãos, estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Destacaremos a diferença entre a letra da lei e o espírito e, finalmente, analisaremos a justiça do reino de Deus. No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que nosso Senhor não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas, mas as cumpriu e as aperfeiçoou, né? Então nós podemos ver no Sermão do Monte que Jesus ele não destruiu a lei, ele veio, cumpriu e aperfeiçoou a lei e os profetas, não é? Assim como os seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e dos fariseus, como nós lemos em Mateus 5:20. Amém?
temos que exceder. Jesus ele veio, arrumou, aperfeiçoou, porque era uma lei injusta, uma lei que só maltava os próprios escribas e fariseus que fizeram a lei. Eles não cumpriam e colocavam esse jugo em cima das costas das pessoas. Então Jesus ele veio para consertar tudo isso e nós vamos ver no decorrer dessa mensagem. Primeiro ponto, Jesus cumpriu toda a lei. Jesus ele cumpriu toda a lei, um compromisso com o passado. Jesus ele cumpriu toda a lei, por quê? Porque Jesus ele tinha um compromisso com o passado. Jesus ele tinha um compromisso com Isaac, Abraão e Jacó, né? Jesus ele tinha um compromisso com Moisés, com Elias, com Eliseu, com todo o passado. Jesus, por ser um judeu, ele tinha um compromisso com toda a lei, com todos os profetas. Por isso que ele veio e cumpriu, e ele tinha um compromisso. E nós, como sendo servos do Senhor, nós também temos que ter um compromisso com a palavra do Senhor, com o passado. Nós temos que ter um compromisso com isso aqui. O seu compromisso, meu irmão, não é com o seu pastor. O seu compromisso não é com o seu líder. O seu compromisso não é com a placa da sua igreja. O seu compromisso é com a lei, com os profetas, com Jesus, com a nova aliança. O seu compromisso é com a palavra de Deus. Cumprir tudo aquilo que está aqui dentro da palavra do Senhor Jesus. Esse é o seu compromisso. Jesus, ele tinha um compromisso com o passado dele por ele ser um judeu. E nós também temos que ter um compromisso com o nosso passado. Nós temos que ter um compromisso com Paulo, com João, com Lucas, com Mateus, com Marcos. Nós temos que ter um compromisso com o apóstolo Paulo. Nós temos que ter um compromisso com Jesus. Nós temos que ter um compromisso com Abraão, com Isaac, com Jacó. Nós temos que ter um compromisso com todos os profetas, Elias, Eliseu. Nós temos que ter um compromisso com Samuel, com todos os profetas. Nós temos que ter um compromisso com o passado. Porque através daqueles homens do passado, hoje eu posso estar aqui falando do amor de Deus por você. Porque se Paulo não tivesse morrido, sendo decapitado, se o primeiro mártir, que foi Estevão, não tivesse sido apredejado, hoje eu não estava aqui, não é? Se Paulo Silas não tivesse sido preso por causa da palavra, hoje eu não estaria aqui, você também não estaria aí do outro lado me ouvindo. Então nós temos que ter um compromisso com as pessoas do passado. E Jesus ele teve um compromisso com o passado. Ele veio e cumpriu toda a lei, não é? E é o que nós devemos fazer também nos dias de hoje. Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. A expressão não pense revela exatamente isso, né? Em Mateus 5,17, não pense. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo, não é? Ele jamais ousaria ser um revolucionário, portador de um espírito destrutivo. Como o apóstolo Paulo também nos ensina em Romanos 3,31. Deixa eu ver se eu acho aqui Romanos 3,31 para nós dar uma lida rapidinho, para não ficar nas minhas palavras. Romanos 3, versículo 31 vai dizer assim, ó. Anulamos então a lei pela fé? De forma alguma, antes de estabelecermos a lei. De forma alguma você tem que anular a lei por causa da sua fé. Antes nós temos que estabelecer, através da nossa fé, nós vamos estabelecer a lei com o Senhor Jesus, amém? Assim podemos com Jesus, que não é possível construir um futuro bom se não perseverarmos as coisas boas que os antigos nos legaram, amém? Então nós temos que manter as coisas boas que os antigos nos legaram, nos deixaram, né? Para que nós possamos cumprir toda a lei. Jesus, ele não veio destruir a lei. Presta atenção, muitos dizem que Jesus acabou com a antiga lei, isso não é verdade. Jesus, ele não veio destruir a lei. Para muitos opositores, não é? Jesus era um agitador revolucionário
destruidor da tradição recebida. Para muitos, como você pode ver em João 5,15. Vamos dar um pulinho lá em João 5,15 para não ficar nas minhas palavras. João 5, versículo 15. Vai dizer assim: o homem partiu e contou aos judeus que era Jesus o que o curava, não é? Então você pode ver aqui em João 5, versículo 15, né, dizendo: por isso o nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos em Mateus 26. Vamos lá, Mateus 26, ele foi alvo de críticas, né? Muito criticado. Jesus foi muito criticado, né, pelos seus críticos, né? Ele foi criticado demais em Mateus 26, versículo 59 ao 61. 26, 59, 61 vai dizer assim, ó. Deixa eu achar aqui, vai dizer assim: ora, os principais sacerdotes e os anciões e todo o concílio buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem matá-lo, mas não achavam nenhuma, sim, embora viesse muitas falsas testemunhas. Não achei nenhuma. Por último, vieram 2 falsas testemunhas e disseram: este homem disse, eu posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Né? Então você vê aqui que as pessoas queriam, né, falar, achar um erro em Jesus, né? Criticava Jesus, né? Tentava achar coisas para poder crucificar Jesus, para julgar Jesus, né? Então você pode ver aqui que Jesus ele foi muito hostilizado, muito maltratado, né? Muito caluniado, porque as pessoas procuravam encontrar algum erro em Jesus para poder julgá-lo, para poder justificar o erro deles mesmos. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Amém? Mateus 8:5. Os mestres judeus, eles fizeram a lei e eles abandonaram, né? Então Jesus ele veio para arrumar aquilo que estava abandonado. Abandonaram toda a lei, não é? E Jesus veio. Vamos ver Mateus 8. Mateus 8. Deixa eu achar aqui Mateus 8, versículo 4, vai dizer assim: e disse-lhe Jesus, olha, não o digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, mostra-te aos sacerdotes e apresenta a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. Então as pessoas, os sacerdotes tinham esquecido, né? Tinham abandonado a lei. Lá em Marcos, dá um pulinho aqui em Marcos. Lá em Marcos 7, versículo 10, vai dizer assim: porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai e a mãe, deixe-o morrer com a morte. Então isso era lei, não é? Lá em Lucas 16:31, vamos lá em Lucas 16. Lucas 16:31. Lucas 16:31. Vai dizer assim: e ele disse-lhe, se ele não ouve a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Então eles tinham esquecido da lei. Então Jesus veio relembrar isso aí. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Marcos 7, 5, 13. Depois o irmão medita lá, tá bom? Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva
para a perfeição, não retrógrada nem estática. Amém? Nesse sentido, meus irmãos, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista no Salmo 1, 2 e 3. Né? Então nós temos que ter um crescimento espiritual, nós temos que crescer espiritualmente através da palavra do Senhor Jesus, né? Através da lei. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Jesus ele cumpriu e também aperfeiçoou a lei. O verbo cumpriu em Mateus 5,17, do grego plerol, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Amém? Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão. Foi dita aos antigos, eu porém vos digo, em Mateus 5,21. Então Jesus veio e encheu, ele completou plenamente toda a lei. Ele veio e aperfeiçoou toda a lei da antiga, se cumpriu em Jesus, não é? Então, por isso que nós não guardamos mais um dia da semana, não. Você não precisa guardar o sábado, você não precisa guardar o domingo. Você guarda em uma pessoa que é Jesus. A lei se cumpriu em Jesus, aí morreu o sábado. Depois que toda a lei se cumpriu em Jesus, acabou o sábado, acabou o domingo, acabou qualquer dia. Você cumpre a lei em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Amém? Não existe mais guardar sábado e nem domingo, como diz a Igreja Católica que mudou o sábado para o domingo. Não é? Não existe isso. Nós guarda em uma pessoa. A lei toda foi cumprida em Jesus, né? Depois o irmão medita lá em Mateus 5, 21 e 22. Ora, em momento algum, Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus que usavam da lei para abusar do povo, em Mateus 23, 4, vamos ler lá Mateus 23, 4, esse aqui eu quero ler para você, Mateus 23, 4 e Lucas 11, eu já estou aqui em Lucas, vamos ler primeiro Lucas 11, depois eu vou lá em Mateus. Lucas 11, do 4 ao 6, vamos ver? Lucas 11, 4, 6, vai dizer assim, ó, e perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos, né? Nós perdoamos a todos que nos devem e não nos conduzir à tentação, mas livrar-nos do mal. E ele disse-lhe, qual de vós terá um amigo e foi procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou a mim de viagem e eu não tenho nada para pôr diante dele? E ele de dentro lhe respondeu e disse, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Eu não posso levantar-me para te dar. Amém? Agora vamos lá em Mateus 23. Mateus 23, versículo 4. Mateus 23, versículo 4 vai dizer assim, porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, os põem nos ombros dos homens, mas eles nem com seu dedo querem movê-los. Então a lei atava fardo difícil para o povo, né? Mas na verdade nem eles carregavam, os sacerdotes, os escribas lá da época, eles fizeram umas leis tão pesadas nos ombros daquele povo, mas eles mesmos não cumpriam aquela lei. Por isso que aqui em Mateus 23, 4 está dizendo, eles atam fardos pesados nos ombros das pessoas, né? Todo fariseu, todos os escribas, todos esses líderes que atam fardo pesado nos seus ombros, né, te apontando o dedo, que você é isso, que você é aquilo, na verdade, eles não cumprem. Eles pregam aquilo que não vive. Eles
coloca um jugo no seu pescoço para livrar o pescoço deles, não é? Então é isso que Jesus estava dizendo ali, não é, para o povo, para o sacerdote. Vocês colocam um jugo muito pesado em cima do meu povo, mas vocês mesmos não cumprem aquilo que vocês fez, a lei que vocês fizeram, né? O Senhor Jesus a aperfeiçoou em Mateus 5,19, né? O Senhor Jesus aperfeiçoou em Mateus 5,19. Deus abençoe, Betânia. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Compartilhe essa live para pessoas ser mais alcançadas. Nós estamos no Sermão do Monte, né? Hoje o tema é Jesus, os discípulos e a lei, que nós vamos aprender hoje, né? O Senhor Jesus a aperfeiçoou em Mateus 5,19. O que era visto com a sombra cedeu espaço para a realidade do pleno compromisso profético, né? Então aquilo que era sombra, né, virou realidade, né, do pleno cumprimento profético que nós vemos em Lucas 4,16, a profecia da lei. Lucas 4, vamos ver Lucas. Você vai ver ali a profecia, Lucas 4, 16 ao 21, vai dizer assim, ó, se cumprindo a profecia. Lucas 4, 16 ao 21, vai dizer assim, ó. E ele chegou a Nazaré, onde foram criados, e segundo os seus costumes, ele entrou na sinagoga no dia de Shabat, e levantou-se para ler, e ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me para cumprir os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele fechou o livro, o deu novamente ao ministro, e assentou-se, e aos olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a dizer: Nesse dia se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Então se cumpriu, nesse dia se cumpriu. Toda a lei foi cumprida em Jesus. A partir do momento que Jesus abriu o livro em Isaías e começou a pregar, né, sobre a vida dele, o dia aceitável do Senhor, toda a lei dos escribas, dos fariseus, dos profetas se cumpriu em Jesus. Por isso que Jesus é a nossa lei. Por isso que nós não guardamos mais o sábado, nem domingo, nem dia nenhum. Nós guardamos uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Amém? É Jesus. Jesus é o que era visto por meio do decálogo, né? E dos profetas, concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus, né? Aos Hebreus vai nos revelar isso aí. Deixa eu ver se eu acho aqui Hebreus, rapidinho. Hebreus, deixa eu ver se eu acho aqui, irmão. Hebreus, eu esqueci de marcar. Acho que sumiu o Hebreus da minha Bíblia, mas ele está aqui ainda. Deixa eu achar aqui. Hebreus. Deixa eu achar aqui Hebreus, cadê você? Hebreus. Eu tenho que achar Hebreus. Deixa eu ver se eu acho nessa Bíblia aqui que é melhor. Hebreus, que já abriu. Deixa eu achar aqui. Nessa Bíblia aqui é melhor. Já achei aqui, tá? Hebreus 1. Vamos lá. Hebreus 1. Hebreus 1, do 1 ao 3, vai dizer assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentado todas as coisas pela palavra do Senhor, poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Então tudo se cumpriu em Jesus Cristo. Jesus é a lei, ele se cumpriu. Jesus é a nova aliança, como diz Hebreus, não é verdade? Jesus, meus irmãos, Jesus apresentou, né, um compromisso com o passado, pois ele não veio destruir a lei, mas aperfeiçoá-la, né? A lei revelava a vontade de Deus quanto à conduta do seu povo e prescrevia os sacerdócios de sangue para a expiação pelos seus pecados. Depois o irmão medita lá em Levíticos 1:5, Levítico 16:33. A lei não foi dada com um meio de salvação com Deus. Antes, pela lei, Deus ensinou ao seu povo como andar em retidão diante dele, como seu redentor, e igualmente diante do seu próximo. Amém? Agora vamos para o segundo tópico, a letra da lei, a verdade do Espírito. O que a expressão letra da lei significa, né? Vamos entender a expressão da lei, né? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra, meus irmãos, expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra em Romanos 7, do 7 ao 25, depois o irmão lê lá, Romanos 7, do 7 ao 25. Em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. Amém? A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Então, a lei foi feita para condenar. Vamos imaginar pela lei antiga, por exemplo, se uma mulher fosse pega em adultério, não é? Olha só como Jesus aperfeiçoou a lei. Eu vou usar aqui o adultério. Se uma mulher fosse pega em adultério no Antigo Testamento, ela tinha que ter pego em flagrante e tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. Tendo as 3 testemunhas, essa mulher era levada junto com seu amante para fora do arraial e era apedrejada até a morte. Esta é a lei. Pega em adultério, mata. Tendo testemunha, mata. Jesus, ele veio e aperfeiçoou a lei. Sabe o que ele fez? Só de você desejar, você já está adulterando. Olha como Jesus aperfeiçoou, não é? Tinha tanta gente em Israel desejando a mulher do outro, né? Se adulterando no pensamento. Presta atenção, irmão. O maior adúltero não é aquele que pratica o ato em si. É aquele que pensa, que deseja dentro do coração, dentro da mente. E por quê que é o maior pecado? O maior adultério? Porque você não consegue ver. Você não consegue perdoar, porque se você não está vendo aquele pecado, então Jesus, ele vê assim, agora mudou tudo. Não precisa mais de testemunha, só de você desejar, você já está adulterando. Olha que perfeição da lei. O povo antigamente, se você for pegar em adultério, você é morto. Jesus não, falou, peraí, isso aí está errado, vamos melhorar isso aí? Só de você pensar, você já está adulterando. Não é? Só de você pensar, só de você maquinar dentro da sua mente o mal, só de você desejar que aquela pessoa aconteça alguma coisa errada com aquela pessoa, só de você desejar. Vamos imaginar que eu estou passando uma cena, vamos imaginar que eu estou assistindo uma televisão, beleza? Aí passa uma cena, vamos dizer, erótica, e eu vejo aquela cena, eu começo a desejar estar naquela cena. Eu já estou traindo a minha esposa. Eu estou andando na rua, passa uma mulher, eu começo a olhar para aquela mulher, eu começo a sentir, começo a desejar aquela mulher. Eu já estou traindo a minha esposa.
Ou vice-versa, se a mulher vê aquele homem bombadão, bonitão, fortão, e aquela mulher começa a desejar aquele homem pela mente, ela já está traindo o marido. Jesus veio e aperfeiçoou. Agora não é mais pegar em flagrante, agora é só você. Se você desejar na sua mente e no seu coração, você já está traindo. Então, tem muitas pessoas que 100% adultera na mente. Então nós não estamos livres do pecado, né? Então essa é a perfeição do Senhor. E nesse sentido, ela serviu como pedagogos, né? Do grego, isso é um pedagogo, um guia que nos levou a Cristo, amém? Então ela serviu como um guia, como um pedagogo que nos levou a Cristo. Depois o irmão medita em Gálatas 2:4, amém? E um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Então os profetas vêm e levam o povo a ter um verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, meus irmãos, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. O judaísmo, amém? Veio e transformou a lei em um sistema de normas frias e sem vida. A perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão moral, cerimonial e judaica, judicial, né? A lei moral envolve os 10 mandamentos em Êxodo 20, do 1 ao 17. A cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo, como diz em Êxodo 25, 1 e Êxodo 31, 17. O judicial tem a ver com diversas responsabilidades civis, individuais e sociais em Êxodo 21, 1 e 23, 19. E pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo seu próprio mérito, e que por isso seria possível salvar-se. Então essa era a lei. Ele pecava, vamos imaginar que eu sou judeu não, sou israelita, eu vou já tirar aqui uma breve dúvida aqui. Por que eu falei judeu não? Presta atenção, não existe um povo judeu, tá? Não existe um povo judeu. Se você for em Israel e falar assim, tem um povo judeu aqui, eles vão falar que não. Existe um povo, uma nação israelita. O judaísmo é uma religião, tá? E sendo uma religião, é uma das religiões mais idólatras que tem no mundo. O judaísmo, ele é mais idólatra do que o catolicismo, se você quer ter uma nação. Então não é um povo judeu, é um povo israelita. Então, antigamente em Israel era assim, a lei era essa. Você pecava o ano todo, pecava, adulterava, traía, fazia coisas erradas, aí chegava no final do ano, trazia um cordeiro novo, sem mancha, no sacerdote, chegava lá, você parava a mão sobre aquele cordeiro, transmitia todo o seu pecado para aquele cordeiro era sacrificado, então a partir daquele momento você estava sem pecado nenhum, você era salvo. Aí você poderia continuar pecando o ano todo novamente. Então o povo achava possível salvar-se por si mesmo. Para você ver como a lei era tão ruim, a lei era péssima, a lei trazia um jugo muito grande em cima das pessoas. As pessoas tinham um falso entendimento que poderia se salvar por ela mesma. E é impossível você se salvar por você mesmo. É impossível eu me salvar por mim mesmo. A glória não está em mim, a glória está em Jesus. Jesus, ele foi o Cordeiro vivo que tirou todo o pecado do mundo. Jesus é a lei, Jesus ele é o homem, a lei, ele é a aliança. Então nós só se salva através de Cristo Jesus. Não é através de sacrifício, não é através de lei, não é através de profetas, não. Hoje nós se salva através de Jesus Cristo. Meu irmão, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento
em Gálatas 2,16 e Tito 3,5. Em suas cartas, o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que por isso pôs fim ao sistema de lei mosaico, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. Amém? Então ele eliminou toda a lei mosaica. Aí agora Jesus ele vai oferecer um novo caminho para se chegar a Deus. E qual é esse caminho? Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então Jesus ele veio com um novo caminho. João 14,6. João 14,6. Deixa eu abrir a Bíblia para não ficar nas minhas palavras. João 14, versículo 6. João 14, 6. Vai dizer assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Hebreus, vamos lá para Hebreus. Hebreus. Deixa eu pegar aqui que já está aberto nessa outra Bíblia. Hebreus 10. Hebreus 10, 19 e 20. Vai dizer assim, ó. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus. Então, o Santo do Santo, que é Jesus, o grande sacerdócio, o véu foi se rasgado de alto a baixo. Quando Jesus disse, em tua mão entrego o meu espírito, está consumado. O véu se rasgou de alto a baixo, tirou a separação que existia entre a lei e Jesus. Jesus é a verdadeira lei, Jesus é a lei perfeita. Hoje nós não esperamos mais num objeto e sim numa pessoa que é Jesus. Uma nova aliança que concede justificação e paz aos salvos em Romanos 5:1. A lei e a verdade do Espírito, nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. A causa dessa realidade perfeita é a morte substantiva de Jesus. E por isso, presta atenção, meus irmãos, hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Amém? Hoje, eu e você, nós somos declarados justos pela obra e mérito de Jesus Cristo. Não é pela obra e mérito da lei. Não é. É pela obra e mérito de Jesus Cristo. Não é pela obra e mérito do sábado. Não é. É por Jesus Cristo. Não é? Romanos 3, 21. Romanos 3, 21. Vai dizer assim: mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo testemunho da lei e dos profetas. Vou repetir. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei. Sem a lei. Não tem mais lei. Acabou. A lei é Jesus. Ela se manifestou sem a lei, tendo testemunho da lei e dos profetas. A lei dos profetas é para testemunho. Para testemunho. É um pano de fundo para que nós possamos entender o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, não é? Vamos continuar aqui, né? Eu li 3:21, vamos lá até o 26. Cadê? 21. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus que é pela fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença.
porque todos pecaram e estão proibidos da glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados, que são passados na paciência de Deus. Olha que coisa linda. Então Jesus, ele é a lei. Tudo se cumpriu em Jesus. Nós somos justificados agora pelo sangue do Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo. Em conformidade, meu irmão, com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ali quando o apóstolo Paulo diz que a letra mata e o Espírito vivifica, muitas pessoas, irmão, interpretam esse texto erroneamente, porque tem preguiça de ler o contexto. Muitos falam assim, ó, o apóstolo Paulo está falando aqui que a letra mata, então você não pode estudar a Bíblia. Você tem que ter a sabedoria do Espírito Santo, você tem que esperar o Espírito Santo trazer. Isso não é verdade. O apóstolo Paulo está falando que a letra mata, está falando a letra do Antigo Testamento. Tá? Essa letra aqui é o Antigo Testamento lá, que matava as pessoas, trazia um jugo sobre o pescoço das pessoas, um jugo pesado. E aqui o Espírito vivifica, é Jesus Cristo, o Espírito. Jesus veio e trouxe vida novamente para as pessoas que estavam mortas. Então nós temos por obrigação, o mínimo, como servo de Deus, que nós temos que fazer, é entender a palavra de Deus. O que tem de pessoas analfabetas dentro da igreja, que prega heresia, prega mentira, porque tem preguiça de ler a Bíblia, não quer ler a Bíblia porque entende esse texto errado, falando que Paulo está dizendo que não é para ler a Bíblia e é para deixar pedir direção. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de quem dá é o Espírito Santo. Vamos imaginar que você vai ministrar na igreja que você congrega. O seu pastor te chamou para você ministrar. O Espírito Santo vai te dar uma palavra. João 3,10. O Espírito Santo deu a palavra, não deu? Meu filho, fala para a minha igreja sobre João 3,10, não é? Mas quem tem que buscar o conhecimento? É você, irmão. É você que tem que buscar o conhecimento de João 3,10. Para você não estar falando heresia. Para você não estar falando mentira dentro da igreja, enganando as pessoas. Aí quando as pessoas descobrem a verdade, eles saem da igreja, saem da presença de Deus. Por quê? Porque foram enganados. Por quê? Porque você acha que Paulo está dizendo aqui que você não pode ler a Bíblia. A letra mata aqui é o Antigo Testamento. Matava as pessoas. Acabava com a fé das pessoas. Acabava com tudo que as pessoas tinham. E o Espírito verifica que é Jesus trazendo vida novamente para aquele que estava morto espiritualmente dentro da lei, dentro da letra. Amém? Então você tem por obrigação, como um bom servo de Deus, como um bom obreiro, estudar a Bíblia. Né? Manejar bem a palavra, para que ninguém sinta vergonha de você. O que tem de pessoas pregando mentira dentro da igreja, porque são analfabetos, não lê a palavra, não entende nada da Bíblia. A pessoa prega e os outros que também não entendem começam a dar glória a Deus, aleluia. Na igreja é um glória a Deus para tudo, para tudo. Para tudo as pessoas dão glória a Deus, porque não. Se a pessoa falar, Deus está dizendo que você vai morrer, a pessoa vai falar, glória a Deus, porque não entende a palavra. Acha que esse texto aqui é Paulo falando que não é para você ler a Bíblia. Que esse texto aqui a Igreja Católica usa como exemplo para você não ler a Bíblia. Porque dentro da Igreja Católica e dentro de muitas igrejas não pode ler a Bíblia. Mas o Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Meu povo perece por falta de entendimento. Examinar a Escritura para que você não seja enganado. É o próprio Deus falando, Paulo é mais do que Deus? Paulo é mais do que Jesus? Se Jesus falou assim, examinar a Escritura para que você não seja enganado, e Paulo veio e falou, a letra mata, Paulo é mais do que Jesus? Não é. Não é. O meu povo perece por falta de conhecimento. Examinar a Escritura para que você não seja enganado. E aí? A letra aqui é o Velho Testamento, amém? Então você tem por obrigação ler a palavra de Deus.
Nós temos que deixar de ser preguiçoso. A gente tem mania de defender aquilo que a gente não conhece. O crente quer defender a palavra de Deus, mas não conhece nada da palavra. Isso mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus Cristo, amém? Que gera vida e não mais na letra pesada da lei, que gera morte. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23, eu vou ler aqui. Romanos 6, está aberto aqui, eu vou ler. 23. Vai dizer assim, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Amém? Ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado da vida pelo Espírito Santo. De palavras registradas em tábuas da pedra para palavras gravadas dentro do coração. Aqui, ó. Guardar a minha palavra dentro do seu coração. Não é mais em tábuas de pedra, é aqui dentro, ó. Dentro do seu coração. Só que eu vou mudar, não é aqui. Para Deus o seu coração não é aqui, porque aqui o coração é enganoso. O coração para Deus é aqui, ó. Presta atenção, para Deus o seu coração é a mente. Quando na igreja o seu líder fala assim, coloca a mão no seu coração, não coloca mais aqui não, coloca a mão aqui, ó. Para Deus, a sua mente é o coração. Então a palavra não está escrita mais em tábuas de pedra, mas está aqui, ó, dentro da sua mente. Porque isso aqui te engana. Isso aqui é cheio de sentimento. E na maioria sentimento pecaminoso. Vai te enganar, vai te destruir. O seu coração vai te levar à morte. Agora a sua mente vai te levar à vida eterna. Então você tem que guardar a sua palavra do Senhor aqui dentro, ó, da sua mente, da sua cabeça, dentro da sua cachola. É por isso que Deus te deu o cérebro. E ninguém consegue decifrar os seus pensamentos. Nem o diabo consegue entender o que você está pensando. Não é? Nem o diabo. É por isso que existem línguas estranhas. Você ora em língua estranha para poder ter uma intimidade com o Senhor. Não é? Não é dentro da igreja. Para nada edifica na igreja. Mas quando você no silêncio do seu quarto, na sua mente, você começa a orar. Você começa a falar com o Senhor mentalmente. Nem o diabo entende o que você está fazendo. Então o coração para Deus é aqui, ó. A sua mente. Guarda tudo dentro da sua cabeça. Dentro da sua mente. Amém? O Espírito Santo traz vida em Cristo, né? E grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. Amém? Romanos 8, 2, 1 Coríntios 15, 4, 5 e 1 Timóteo 1, 5. Depois os irmãos meditam lá. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vamos entender um pouquinho qual o propósito da lei para os discípulos de Cristo, que somos eu e você. Irmão, nós vimos que Jesus cumpriu toda a lei nesse sentido. Cabe perguntar a propósito da lei para os cristãos. O apóstolo Paulo responde essa questão mostrando que a lei é santa em Romanos 7,12. Está estabelecida em Romanos 3,31. Se cumpre no amor em Romanos 13, 8, 10 e Gálatas 5, 13. E opera atualmente por meio do Espírito Santo que dinamiza a vida inteira do cristão em Romanos 8, 2, 9 e Gálatas 5, 6 ao 25. Portanto, é Jesus Cristo quem impacta, aperfeiçoa e por meio do Espírito Santo implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei, tá bom? Jesus Cristo é o verdadeiro sentido da lei, o Jesus e o Espírito Santo. Letra da lei diz respeito ao antigo concerto. A verdade do Espírito diz respeito à vida em Cristo que grava a vontade de Deus no coração, na mente. Os oponentes de Jesus o criticavam por não guardar as minúcias das observâncias tradicionais da lei judaica.
Aqui Jesus deixa claro que ele não está ausente para destruir a lei, mas para cumpri-la e até identificá-la. Ele fixa padrões mais altos. Seu principal interesse é a razão de a lei existir. Amém? Ele se insiste em guardar a lei, começa com a atitude do coração. Por este próprio princípio, meus irmãos, Jesus afirma simultaneamente o valor das pessoas e da lei. Nesse aspecto, ele cumpre a lei antecipada por Jeremias. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33, parte B. Como sucessor de Moisés, Jesus dá a palavra final da lei. Amém? Como sucessor de Moisés, Jesus veio e sucedeu Moisés. Então, como sucessor, Jesus foi o cordeiro, a lei perfeita, então ele dá a palavra final. Se Jesus falou que você tem que guardar a lei na pessoa dele, a palavra final é ele. Ele dá a palavra final. Mas o que ele quer dizer quando fala que cumpre a lei? Não significa que ele simplesmente a observa. Amém? Quem é grande no reino de Deus? Mateus 5, 19, 18 e 19. Mostra que são considerados grande no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados a condições de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, que por omissão quer por transgressão. Amém? Assim como discípulos de Cristo e cidadãos do reino, Deus devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. João 1, 16 e 17. Amém? Já acordou, meu amor? Acordou? É o celular, né? Espera aí que o papai está aqui na live, tá? Fica quietinho aí, tá? Fica quietinho aí. Você acordou agora? Você dormiu bem? Né? Fica quietinho aí que o papai já está terminando, tá bom? Meus irmãos, a justiça do reino de Deus, a compreensão da justiça do Antigo Testamento baseada no binômio lei-obra, gerou orgulho pessoal e confissão nas próprias ações dos judeus para justificar a si mesmo. No Novo Testamento há a expressão a esse respeito, o jovem rico que agiu assim para atingir o supremo bem, em Mateus 19, 16 ao 26. O fariseu que por meio da sua justiça própria achava-se melhor que o publicano, em Lucas 18, 9 e 17. O sacerdote e o levita que, firmados numa justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo, em Lucas 10, 25 e 37. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus é interior, moral e espiritual. E não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Por isso, meus irmãos, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior a todos os escribas e fariseus. Amém? Você sendo justo, reto, não é? Então você vai exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada e interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa, como diz em Romanos 3, 21, 22, Romanos 8, 2, 5, e assim entra no reino de Deus. Meus irmãos, o Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. Sobre a justiça dos fariseus, eram zelosos em guardar tanto a lei escrita quanto a oral.
Ao explicar o verdadeiro significado da palavra de Deus, Cristo estava prestes a revelar uma justiça que ultrapassava qualquer justiça que os fariseus imaginassem possuir guardando os mandamentos. Amém? Como cidadãos do reino de Jesus, você e eu somos chamados para viver uma vida justa, mas devemos evitar o engano dos fariseus. Amém? Não devemos confiar a verdadeira justiça ou supor que por fazermos determinadas coisas evitamos outras. Alcançamos elevada espiritualidade. O que fazemos é importante, é verdade, mas Deus está mais interessado no que somos. Amém? Deus está mais interessado no que somos, não no que fazemos, não é? O que fazemos é bom, mas o que somos para Deus é melhor. Deus está interessado no que você é. Por isso que Ele conhece o seu coração. Por isso que Ele sabe que você é capaz de exceder os escribas e os fariseus e não ficar preso em leis antigas. Amém? Papai. Oi. Eu tô ligando pra mamãe. Tá ligando pra mamãe? É. Vem aqui dar um oi pro povo. Vem aqui. Deixa eu mostrar pra você. Vem aqui, bebê. Dá um oi. Dá um oi. Fala um oi, oi. Fala oi, povo. Oi, povo. Povo de Deus. Fala assim, oi, povo de Deus. Oi, povo. Eu tava menino. Eu tava menino. Jesus te ama. Fala. Tchau. Tchau. Dá tchau. Dá tchau. Tchau. Deixa eu acabar aqui, tá? Peraí que eu já pego você. Já tô acabando, tá? Vamos lá, meus irmãos. Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu com um legalista. Porém, soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente semelhante ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo. Amém? Abraçando o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que abraçar o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Temos que ser reto, íntegro, nos desviar do mal, né? Cumprir a lei que está em Jesus, a lei da palavra do Senhor, não mais a lei da letra, não é? Jesus ele veio e aperfeiçoou. Jesus é a lei, Jesus é o sábado, Jesus é o domingo, Jesus é toda a lei. Que você venha descansar, não mais em uma lei, mas em sim Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa te abençoar grandemente, amém? Esse é o estudo Jesus, os discípulos e a lei. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido algumas coisas dentro do seu coração, amém? Compartilhe essa mensagem com seus amigos para que mais pessoas sejam alcançadas. Vai ser postado lá no canal do YouTube Escola de Teologia Maranata. Você que não me segue lá. Estou precisando de pessoas me seguindo lá para poder nós crescer mais na palavra do Senhor, tá bom? Seja você Jesus, a lei é Jesus, tá bom? Seja você um cumpridor verdadeiro da lei que é Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui dando continuidade a esse estudo do Sermão do Monte, amém? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Vamos? Vamos orar então? Vamos orar? Vamos. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, agradecemos a Ti pelo privilégio de estar na Tua presença, mencionando a Tua palavra do Sermão do Monte, aonde o tema é Jesus, a lei e os profetas. Meu Deus, espero que essa mensagem possa ter falado aos corações dos ouvintes e que possa alcançar mais corações que vão ouvir, meu Deus, depois que for postada essa mensagem. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um que vai ouvir essa mensagem e que se ela estiver presa em alguma lei, meu Deus, cerimonial, alguma lei, Senhor, do passado, que ela possa ter a certeza no coração dela que a lei agora é Jesus. Nós descansamos não mais na letra, mas sim no homem que é Jesus Cristo, em Ti, Senhor, que morreu por nós, pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Tudo já está revelado, tudo já está cumprido em Ti.
Abençoa os ouvintes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Um forte abraço, Tatiane. Um forte abraço para todos vocês que estão aí, Betânia, e todos vocês que estão participando. Que Deus abençoe. O Espírito Santo derrame em suas vidas, aonde você pisar, onde você colocar suas mãos, que todo lugar possa ser abençoado. Que o Espírito Santo possa descansar na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, em todo lugar que você pisar, que você possa ser sal e que você possa ser luz. Que Deus abençoe todos vocês grandemente e até a próxima. Um forte abraço, tchau, fui.